Depois da etapa de modelagem, agora seguimos para a retopologia. Eu irei te explicar diferentes formas de fazer isso, tanto no ZBrush como no Blender. Então bora começar? Para dar continuidade ao nosso vídeo anterior, só para situar onde paramos, o nosso personagem estava aqui no ZBrush e iremos começar com a retopologia, que é a optimização do seu modelo para você conseguir jogar ele em softwares externos para animar, criar um game ou montar uma cena legal. Primeiro de tudo, temos que exportar o modelo, e como podem notar, precisamos reduzir essa quantidade de polis que o ZBrush gera, para exportarmos e abrirmos sem problemas em outro software. E para isso vamos usar o Decimate Master. Ele possui alguns valores de intensidade da influência do efeito, e o que ele faz? Simplesmente pega o seu modelo e converte toda essa malha densa em algo mais aceitável, sem perder muitos detalhes no processo. E com isso você consegue abrir em outro software para fazer a sua retopologia. Normalmente eu deixo esses valores padrões que já me dão um resultado bom. E costumo fazer isso uma ou duas vezes. Dependendo do seu PC, o processo pode demorar um pouco. Primeiro ele analisa a malha do seu modelo e depois você tem que clicar para ele definitivamente realizar o processo. Podem ver que já deu uma diferença enorme aqui entre um modelo e o outro. E para exportar tudo isso, primeiro eu vou duplicar o meu modelo e irei dar um merge nos olhos, no cabelo, sobrancelha, porque eu quero que tudo isso vá junto em um único modelo. Mas lembre-se de desabilitar o Dynamesh para não correr o risco de unir tudo isso em uma única camada, pois assim ele fica unido em camadas individuais. Agora é só exportar. Eu vou fazer todo o processo no Blender e é bem simples de fazer isso. Aqui no Blender eu já fiz algumas coisas que foi separar o modelo principal das outras geometrias, como o cabelo, a sobrancelha e os olhos. Então no momento a gente só vai se concentrar na parte da estrutura principal do personagem. E uma coisa que eu gosto de fazer é tirar todo esse grid aqui para não atrapalhar a nossa visualização da viewport. Então é só clicar em Floor e desativar essas opções aqui que ele vai ficar meio que flutuante. A outra coisa é você vir adicionar um plano. Entra no modo de edição, você pode rotacionar o seu modelo aqui 90 graus e jogar um pouco para frente. Aí você vem e adiciona o modificador Skin Wrap e na parte de Target você clica no seu modelo High Poly, que ele já vai direto aqui para o seu modelo principal, e clica na opção aqui no Snap Mode para Above Surface, que vai fazer com que toda essa retopologia fique por cima do modelo principal. Então a gente já pode começar a fazer. Percebe que quando você entra no modo de edição, ele fica com essas duas geometrias aqui, representativas, como se fosse um modelo sem o Skin Wrap, e esse aqui já grudado na superfície do High Poly. Então é só clicar aqui que ele já se une ao modelo principal. Tá, e outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui na ferramenta de Snap e clicar nesse ícone aqui de imã e botar na opção Face e deixar essas duas opções aqui marcadas. Percebe que nossa face está da mesma cor do nosso modelo? Então uma coisa que a gente pode fazer é diferenciar isso para nos ajudar na hora de fazer a retopologia. É só vir aqui na aba de material, clicar em New. Geralmente ele vai abrir com isso aqui ativo, que é a parte de visualização da renderização. Então não precisa se preocupar com isso. Pode fechar. E aqui na aba de Viewport você clica e muda para qualquer cor que você quiser. E já dá para a gente ter uma variação e começar aqui bem. Então só vou ajustar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Dá pra ver que não consigo visualizar ele direito porque ele tá com offset um pouco baixo, acredito que no 0. É só aumentar o nosso offset aqui para ele ficar por cima da superfície e adicionar outro modificador, que é o Mirror. Então com o Mirror ativo a gente só faz um lado do modelo que ele copia exatamente o outro. E para você fazer isso unir no final, é só clicar no Clipping, que no momento que você tiver uma geometria próxima a outra, ele faz o merge automaticamente. Então basicamente é assim que funciona para você começar sua retopologia do seu modelo 3D. Então, uma coisa que você precisa entender sobre a retopologia antes de fazer qualquer coisa é que você vai se basear em loops quando estiver trabalhando com a parte do rosto, porque os loops são melhores para darem um movimento tanto para animação, para você fazer o game, utilizado para você desenvolver melhor o seu personagem. Então a gente sempre vai começar por essas áreas aqui dos olhos, do nariz e da boca. Eu vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então vamos começar por essas partes que serão constituídas por círculos. As faces vão encontrar elas mesmas e isso causa uma movimentação de forma correta na hora de você for fazer uma animação ou até mesmo para você praticar para fazer uma composição de cena. E entre isso, nós iremos intercalar com outras formas, mas vamos ver tudo isso agora na prática. Comece por loops. Eu vou deixar aqui as etapas que eu concluí durante o processo, se caso você quiser seguir o mesmo caminho.
Primeiro, loops do olho. Segundo, loops da boca. Terceiro, loops do nariz. Lembre-se que a parte da narina também conta como loops. Se caso você estiver fazendo um personagem que tenha formas diferentes, por exemplo, 2 olhos, 3 bocas e tudo mais, o processo não muda. Você só irá adaptar o método dos loops para o seu modelo, recriando da melhor forma possível. Quarto, loops da orelha. Cinco, loops de conexão entre o nariz e a boca. Esse loop começa do nariz e termina no queixo. Mesmo após eu ter feito vários tipos de retopologia, ainda assim muitas das vezes eu deleto, recomeço a estrutura da malha, pois achei que o resultado anterior não ficou tão bom. E isso faz parte do processo. O loop que vai da testa até o queixo e por fim esse é o último que iremos fazer na face. O resto é apenas a conexão entre as partes. E se você não souber como unir os dois polígonos, é só selecionar ambos e clicar a tecla M no seu teclado e unir no centro. Essa parte lateral da bochecha fica sem loops mesmo, e se você observar, geralmente as linhas que saem do rosto passam por elas e vão até a parte inferior do queixo. Não tem muito mistério do que você precisa fazer, é só na prática mesmo que você pega o jeito. Basicamente já temos a estrutura do rosto completa e o que vem depois disso é a continuação da cabeça, mas essa área é relativamente fácil, pois já que não temos nenhum tipo de movimento na parte superior do crânio, não há necessidade de loops para a animação. Só precisamos encontrar o caminho e dar continuidade às geometrias até chegar ao pescoço. Voltando na parte interna da orelha, eu só estruturei um loop interior na região e já ficou bom, unindo tanto as partes de cima e de baixo com o loop que já havíamos feito no início. Agora já começo a adaptar a região do pescoço indo até o busto e faço os loops para os ombros. Uma observação é que o braço do personagem está conectado com o tronco, já que eu havia planejado o render desse personagem até o busto, assim como na impressão 3D. Então trabalhar nos braços seria um esforço desnecessário, e se caso você estiver fazendo uma forma diferente, por favor desconsidere esse detalhe. O que nos restou foi a parte interna dos olhos e da boca. E para isso podemos fazer uma breve alusão à parte interna da boca pegando todos esses loops dos lábios e trazendo para dentro do modelo. Como estamos com o erro ligado, é só desativar por um momento para facilitar a visualização. E assim chegamos ao resultado final aqui no Blender. E antes que você pense que o vídeo acabou, ainda preciso te ensinar como fazer o mesmo no ZBrush. E para isso vamos abrir o nosso antigo documento, selecionar o modelo e na parte de brushes clicar em ZRemesh Guides. E esse é o primeiro método que vamos utilizar. Isso nos permite criar linhas que irão influenciar o cálculo automático quando clicarmos em ZRemesh, que é a forma que vamos utilizar para gerar as nossas retopologias automáticas. Lembra lá dos loops que já aprendemos como se faz no Blender? Aqui você irá fazer o mesmo, a diferença é que não iremos trabalhar com os polys, mas sim com as linhas inicialmente. Então ativa a simetria e começa a desenhar os seus loops direto no High Poly, tanto no rosto, para definir bem as áreas, como nas regiões do corpo onde você notar a necessidade de precisão no cálculo automático. Na aba de Geometry você irá encontrar o ZRemesh. Automaticamente o valor de Target Polygon fica em 5. Você pode usar o valor que está e testar. Eu te recomendo no mínimo botar entre 2 e 3,
Isso vai impactar diretamente na quantidade de polygons que o ZBrush vai poder usar. Então vamos testar e ver como é que vai ficar. Lembrando que esse método é automático. Particularmente eu não gosto e quase nunca uso, mas é uma boa para quem não está se preocupando com a geometria. Pode ver que ele já efetuou o processo e seguiu a demarcação que criei, mas não ficou tão bom assim. O que vocês acham? Você pode ir alterando os valores de Adaptive Size e Curve Strength e até mesmo o Target para obter outros resultados. Outra forma de fazer isso é usando máscaras, e ao invés de você usar os Remesh Guides, você pode separar o seu personagem com máscaras e só selecionar a área do loop, clicando em Ctrl W, que o local irá ficar de outra cor. Isso quer dizer que você colocou a área específica em um polygroup diferente. Funciona como se você tivesse uma camada e todas elas estão unidas em um único objeto, mas separadas por regiões diferentes através do polygroup. Depois disso, vá novamente na aba de ZRemesh, ative a opção Keep Groups para o ZBrush entender que os polygrupos irão ser usados como referências. E pronto, é só recalcular a malha. Pode ver que ele também seguiu as coordenadas das máscaras, mas para ambos os processos do ZBrush serem bons, vai depender de ajuste dos valores do efeito. E aí, qual você prefere? Nos vemos na etapa de texturização, então até lá!